Boa noite a todos. Hoje vamos dar início à apresentação sobre o negócio do Terra. Provavelmente, quem está aqui já ouviu falar dos óleos essenciais, já teve o seu primeiro momento. Eu não vou entrar no detalhe do óleo essencial, tá? Aqui a gente vai trabalhar essa apresentação para você entender um pouco sobre o negócio do Terra. Por que fazer do Terra? Então, eu vou colocar aqui essa apresentação, né? Dentro do que doTERRA tem a oferecer, eu quero fazer uma reflexão para que você avalie onde você está hoje. Tá? Essa é uma história de um camponês que ele pegava água em baldes e levava para o seu vilarejo, porque só assim eles conseguiam ter água. E ele fazia isso todos os dias. Chovesse ou não, ele tinha que carregar os seus baldes até o seu vilarejo. Dentro dessa reflexão, ele começou a perceber que ele estava perdendo tempo, que ele não conseguia produzir o suficiente e que ele precisava estar sempre bem, com saúde, para carregar esses baldes. Sem isso, essa água não chegava. Até que ele teve uma ideia e refletindo, falou: eu preciso fazer com que essa água chegue sem a minha necessidade de ficar todo dia carregando esses baldes. E foi aí que ele construiu, enquanto ele carregava os baldes, construiu essa adutora. E levou tempo para isso, né? Ele teve trabalho extra para isso, mas chegou um dia que essa adutora foi construída e essa água chegava no vilarejo dele sem ele precisar carregar os baldes. Então, dentro dessa história rápida que eu estou contando, a gente precisa refletir hoje onde você está. Se você hoje parar de trabalhar, essa água, que seria representada, né? Que hoje é o dinheiro, ela chegaria na sua casa sem a necessidade de você ficar carregando seus baldes? Então, dentro disso, é que a gente tem a doTERRA como uma oportunidade para você construir a sua adutora com a doTERRA, para que esse dinheiro chegue até você, até a sua casa, e você consiga usufruir do seu tempo, né? Claro, trabalhando, mas sem aquela escravidão de carregar os baldes como essa pessoa fazia, tá? Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maria Silvia, eu sou uma consultora do Terra, trabalho com os óleos essenciais desde 2018. A doTERRA chegou ao Brasil em 2018 e a partir daí eu me apaixonei, conheci os óleos essenciais, me apaixonei pelo óleo e vi a oportunidade da doTERRA como um negócio para mim. Na época, eu era uma advogada já de 20 anos militando nessa área e eu precisava fazer mudanças na minha casa, no meu trabalho, para que eu pudesse atender de uma forma mais tranquila a minha família. E eu me senti escrava da advocacia até o momento em que eu pensei, se eu parar, o que eu faço? Né? E quando eu conheci o negócio do Terra, eu vi isso como uma grande oportunidade e comecei a construir a minha adutora a partir de então. Então, hoje, eu continuo com a doTERRA trabalhando, sou uma Gold, você que ainda não conhece, né, os rankings da doTERRA, eu não estou no topo, mas eu posso dizer que eu fiz uma construção bem legal até aqui, eu quero seguir em frente, e hoje eu deixo esse convite para você conhecer e participar conosco dessa jornada. Bom, primeiro eu preciso que você entenda quem é a doTERRA, o que é a doTERRA. A doTERRA é uma empresa e ela tem esses 7 fundadores com ela. É uma empresa dos Estados Unidos. Ela iniciou em 2014. Não, 2008, desculpa. Ela tem 15 anos aí já
indo para 16 anos de empresa. E ela está no mundo inteiro. Ela é a maior empresa de óleos essenciais que existe. E ela está aí em 120 mercados, como Europa, Estados Unidos, Canadá. Hoje, na América do Sul, estamos aí com Chile, Brasil e acrescentando aí mais países pela frente. Japão, Chile, China. Então, dentro disso, a Doterra ela tem construído o seu império sem dívidas, sem comprometimento financeiro. Ela é uma empresa sólida e ela continua com os 7 fundadores até hoje, levando aí saúde e bem-estar com os óleos essenciais e seus produtos. Nós temos aí uma gama, né, de mais de 150 anos de experiência entre esses fundadores. Nós temos médicos entre eles, nós temos marketing, né, trabalha com marketing, nós temos aí todo um trabalho de construção desses fundadores com as suas experiências, tá? E por isso a Doterra é uma empresa muito sólida. Então, quando a gente pensa em trabalhar em algum lugar, primeiro ponto a gente precisa saber até onde, né, nós vamos ter aí uma empresa que garanta que o meu trabalho vai ter uma longevidade, tá? E dentro disso, também a gente precisa entender que o produto da Doterra, ele é tão maravilhoso, tão impactante, porque ele trabalha com o bem-estar. Hoje, mais do que é falado sobre o bem-estar. Então, os óleos essenciais, produto natural, com uma qualidade imensa. Nós temos o nosso cliente que compra e ele volta a comprar. Então, quando a gente fala desse retorno do cliente para comprar o óleo essencial, a gente está falando de retenção. Então, quando eu vou comprar um macarrão no mês, eu volto porque eu quero comprar um macarrão naquele mês, tá? Eu estou fazendo uma analogia aí com alimento, porque no fim é uma necessidade, eu volto a comprar aquele alimento. Agora, quando a gente fala de produtos, né, mesmo que sendo de bem-estar, trabalhando com saúde, a gente precisa do cliente retornando para fazer essa compra, para garantir, né, o nosso balde aí carregado e a nossa adutora construída com esse cliente que vem, compra e mais para frente volta a comprar novamente. Então, a retenção da Doterra, ela está em 65% no nível global, né, no nível mundial. Então, o cliente compra e ele volta. Então, 65% desses clientes voltam a comprar. Isso quer dizer mais ou menos o quê? Se eu vendo para 10 clientes, 6, 7 clientes voltam para mim querendo óleo essencial novamente. Então, isso me dá uma tranquilidade de retorno e me dá uma tranquilidade aí, né, do que eu estou construindo ser mais sólido, ok? E esses clientes, eles têm, né, nós temos aí um compartilhamento desses clientes com o bem-estar e ele leva o óleo essencial e ele volta também com outros clientes, tá? Isso a gente vai construindo ao longo dessa nossa jornada com a Doterra. E é importante também a gente entender que a fatia do nosso produto, ela não existe um limite de fatia. Por exemplo, se eu chego e estou trabalhando com maquiagem, eu tenho uma fatia que eu vou atender. Eu não consigo atender todo mundo. Eu vou atender quem? Na grande maioria são mulheres. Então, a maquiagem em si, ela limita o meu mercado. O óleo essencial, ela não tem esse limite. Eu posso atender criança, adulto, homem, mulher, idoso. Então, essa fatia, para mim, aumenta. Eu não estou limitada
apenas a um determinado público para vender o meu produto. E isso amplia ainda mais o meu retorno financeiro e facilita ainda mais a minha venda, ok? Então, é importante você conhecer essas peculiaridades, porque se você ainda não pensou, quando você for abrir um negócio ou se você quer ser um empreendedor, você tem que pensar nesses detalhes, tá? O que a empresa do Terra é hoje? Ela é considerada uma empresa do coração. Por quê? Porque ela impacta não só a minha vida como consultora, não só a sua vida ou a vida do meu cliente que está comprando óleo essencial, mas ela impacta desde a produção, desde o produtor. A gente não faz ideia de como é o trabalho de um produtor de óleo de plantas. Na verdade, ele está ali produzindo, plantando, colhendo, destilando, invasando para chegar até nós. Então, quando ele trabalha a Doterra trabalha com esse produtor, e que nem sempre ele tem condições físicas no local onde ele está ali trabalhando com a planta. Muitas vezes a plantação ela é feita em locais muito difíceis, de difícil acesso, onde não existe escola, onde não existe hospitais, onde não existe saneamento básico. Muitos lugares e países onde a cultura é terrível para determinada fatia de pessoas, como, por exemplo, mulheres. Então, a Doterra, quando ela chega naquela terra para plantar, ela precisa conhecer o seu produtor. E dentro disso, a necessidade desse produtor. Então, quando ela fala que nós estamos falando de uma empresa de coração, é para que você entenda que a Doterra está cuidando desse produtor também. Em alguns países, ela leva escola, ela leva hospital, ela leva saneamento básico, para que essas pessoas fiquem bem, produzam bem aquela mercadoria, né, no caso a planta, que chega até nós depois com a destilação, tá? Então, ela tem esse co-impacto, ela impacta famílias, e ela tem o Healing Hands, que é um trabalho onde ela pega na mão de pessoas que realmente precisam, que estão com necessidades especiais, específicas, e leva uma fatia dessa humanização para essas pessoas. Inclusive, nós temos um óleo essencial que cada vez que você compra, a Doterra, ela separa o dinheiro desse óleo essencial para doação, no caso, por conta do Healing Hands, onde ela estende a mão dela para ajudar mais pessoas. Tá? Então, isso, a gente perde um pouquinho de tempo, que eu paro um pouquinho do tempo para explorar esse ponto, porque quando a gente conhece realmente o óleo essencial é o Hope, tá? Ele é um rolon, inclusive o próprio nome fala, né? Esperança, justamente levando esperança para mais pessoas, tá? E esse momento aqui a gente gosta de falar porque a gente vai ver e ouvir muito a Doterra fazendo esse trabalho e muitos consultores também desenvolvem esse trabalho por conta desse incentivo, tá? Bom, o produto, né, a gente tem que entender que a gente está falando de um produto que impacta muito. A gente não está falando aqui de um produto experimental, tá? Não é, nossa, vou ver se vai dar certo. Não. A gente realmente está falando de um óleo, de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Todos os dias a gente recebe depoimentos dos nossos clientes dizendo, e nós mesmos já vivenciamos muitas experiências com os óleos essenciais. Então, eles são realmente efetivos, tá? 100% puro, seguro. A gente não está falando de óleo sem qualidade. O mercado, ele está cheio de óleo essencial. E você precisa saber que o mercado, neste mercado, ele é muito corrompido.
Então, quando uma empresa vende óleo essencial barato, cuidado, desconfie. Se você pega numa prateleira óleo essencial, cuidado, porque a gente precisa entender que esse óleo precisa ser puro, precisa ter uma segurança, porque nós vamos usar, vamos passar na nossa pele, vamos inalar, vamos ingerir, no caso da doTERRA, e isso faz total diferença. A doTERRA, ela dá garantia, ela tem, inclusive, um certificado de pureza testado e garantido de que o que está aqui dentro desta garrafinha é puro, ok? Bom, são substâncias naturais, porque vem da planta, né? Então a gente vai lá, quem gosta de produtos naturais, o óleo essencial tem que fazer parte da rotina dessa pessoa, ok? Bom, existem aí publicações científicas. Se você entrar no PubMed, que é um site de experiências médicas, vai ter lá, coloca Oi Essential, ele vai aparecer um monte de pesquisa ali publicado sobre óleo essencial e a sua parte científica e técnica. Então, não é crendice, não é nada que seja, como diz, esotérico. Muita gente confunde, inclusive, o óleo essencial, dizendo, eu não sou esotérica, né? Eu sou mais religiosa. Nada a ver, muito pelo contrário. Até mesmo na igreja se queima a resina de um óleo essencial, né? De uma planta. O olíbano, frankincense, ele é um óleo essencial que é da resina de um tronco de uma árvore, que é colhido. Essa resina, em muitas igrejas, é queimado. Mirra, frankincense. Então, não se trata aqui nada além do que a planta produzindo, dá um efeito para ela, né? A planta, ela se recupera em muitos momentos por causa do óleo essencial e a gente simplesmente traz para usar no nosso corpo, né? E entendendo que esse produto faz a diferença para nós, ok? Então, muitas vezes também as pessoas entendem que é um cheirinho. E o óleo essencial, ele não é um cheirinho, ele tem fundo terapêutico. Quando a gente fala, eu estou com mal-estar, estou com uma dor de cabeça, e eu uso um óleo essencial para melhorar a minha dor de cabeça, esse óleo está fazendo diferença terapêutica, ok? Gente, desculpa que o cachorro começou a latir. Vamos lá. E eles são bem eficientes, tá? A gente tem aí uma gotinha, quando eu coloco na minha mão, uma gotinha, e inalo, eu posso, em questões de segundos, ter um resultado positivo, melhorando o meu estado mental, a minha emoção, a minha possível dor de cabeça, a minha indisposição, tá? Só me... Aí, quando a gente fala, então, desse produto, a gente também quer saber quanto a gente vai ganhar, né? É importante você entender qual é o seu trabalho na doTERRA. Você, como consultor de bem-estar, você tem uma expectativa de ganhos, mais ou menos a doTERRA está pagando para cada um de nós até 4 bônus, e são acumulativos. Então, eu consigo acumular o meu trabalho quando? Legal, que bom. Então, quando a gente usa o nosso trabalho, leva os óleos essenciais para mais pessoas, a doTERRA nos paga em dinheiro, tá? Entra na minha conta todo mês a minha produção mensal. Então, você vai produzir mensalmente e a doTERRA vai te pagar criteriosamente, vai entrar na tua conta o que você produziu. Que é essa produção? Como são esses bônus? Eu não vou entrar em detalhes, ok? Não é esse aqui o objetivo.
A gente vai conversando, se você tem interesse de começar o teu negócio, a gente vai aprimorando isso e ensinando você a entender como funciona o seu bônus. Mas eu quero aqui trazer um exemplo simples. Você começa a trabalhar hoje, se você colocar 10 clientes seus comprando 100 pontos, o que dá mais ou menos aí 600, 700 reais, a Doterra vai te pagar 20% desses pontos que a pessoa comprou. Então, seria mais ou menos 70 reais. Se você coloca 10 pessoas que compraram uma média de 700 reais, você ganha 700 reais em dinheiro, tá? Esse é uma forma de ganho. A partir daí, esses clientes continuam consumindo, você passa a ganhar pelo consumo deles mensal. Então, a Doterra paga também pelo consumo da tua estrutura, da tua carteira de clientes e também dos seus parceiros de negócio que você vai ao longo da jornada conquistando, ok? Além disso, a Doterra tem um bônus que é maravilhoso, que todos nós gostamos, que começa com R$ 250, mas você pode chegar a 7.500 só com ele. Se você estruturar bem a tua conta, a tua estrutura, você vai ganhar 7.500 além do que você trouxe, além dos que estão consumindo. Então, esse é mais um bônus para você conquistar. E, além disso, você, no momento em que conquista a sua liderança com a Doterra, então você vai alcançando os rankings, como o meu, por exemplo, que eu sou Gold, então eu estou no nível de liderança. Eu recebo uma cota pela fatia que a Doterra tem de ganhos, de lucro, ela separa 7% do que ela lucrou mensalmente e vai dividir com os líderes global. Então, esse movimento dá mais ou menos aí mais R$ 1.000 na minha conta. Então, dentro desse movimento é que você vai conquistando aí teu valor mensal. Pode ser uma fatia bem gostosa, tenha certeza. Então, só para você entender aqui, olha aqui, dentro desses rankings, né, você pode estar ganhando variáveis, tá? São variáveis. Aqui não é um valor fixo mensal. Você pode ganhar daí para mais. Então, dentro desses rankings que você vai conquistando, você também tem a sua estrutura crescendo, e com isso, esse valor acaba sendo até mais, tá? Então, é isso. A gente tem aí um valor mais ou menos, né, dentro do que a Doterra paga para os nossos líderes. Claro que nós temos um dos topos, que é o diamante, mas ainda temos 2 rankings a mais do diamante, que aí ganha entre 100 até 400 mil reais mês, ok? Quem vai determinar o limite é você. Quem vai dizer até aqui tá bom, ou não, eu quero mais. Então, é você que vai dar aí o teu próprio limite do que você quer receber com Doterra. Vamos considerar que hoje o nosso salário mínimo aqui no Brasil é R$ 1.200. Então, se a gente entra aí num patamar de 5.000, 6.000 reais por mês, eu tenho certeza que fica bom, tá? A partir daí começa a ficar confortável. E muito mais além, quando a gente alcança aí os 50 mil reais por mês. Então, é algo que é possível, é palpável, e eu tenho na minha estrutura pessoas que estão tirando entre 3.000, 4.000, 5.000 e 50 mil. Então, isso é palpável a meus olhos. E cada vez mais, né, o dinheiro entra na minha conta. Então, é real, não é nada ilusório, não é nada que só o outro consegue.
Então, a gente realmente entende que o bônus da Doterra, o plano de pagamento da Doterra, vale muito a pena todo o esforço que a gente faz, porque é algo real, ok? Eu queria só deixar esse gostinho aí para vocês entenderem que realmente vale a pena com a Doterra, tá? Aqui é no mercado americano, quem recebe em dólar, eu acredito que não tenha ninguém aqui dos Estados Unidos ou, né, que receba em dólar, mas está aí também dentro do que é os que são os rankings, né, atuais. E aí são os bônus, como eu falei, eles são acumuláveis, né? Você vai acumular esses bônus cada vez que você vai conquistando, tá? E aí o que que você precisa fazer? É importante você entender que é uma construção, ok? Não é no primeiro mês que você vai levar o melhor da fatia. É uma construção. E quando eu comecei em 2018, a minha entrada era zero, certo? Mas vamos dizer que em 2 anos eu comecei a ver que realmente era possível o dinheiro entrando na minha conta. Eu era uma advogada, lembra que eu falei, né? 20 anos advogando. E primeiro eu passei 5 anos estudando para me formar. A Doterra, eu comecei a ganhar como advogada depois desses 5 anos de formada, e ainda como sênior, advogada sênior, só depois de 20 anos. Né? Então, eu tive um caminhar para começar a receber como advogada. E vamos pensar aqui na Doterra, que em menos de 5 anos, eu não era do mercado, eu não tinha essa estrutura feita, e eu comecei do zero. Em menos de 5 anos, eu já tinha conquistado o que eu tinha conquistado como advogada há 20 anos. Então, dentro disso, para você entender que quando você começa com a Doterra, mesmo que você comece do zero, você tem um tempo, e esse tempo, ele não é longe para você começar a ganhar dinheiro com a Doterra, tá? Você, primeiro, não precisa trabalhar integralmente. Você pode administrar o teu tempo, a tua profissão, o que você faz hoje com Doterra. E você recebe o apoio para esse desenvolvimento acontecer. Então, em menos de 1 ano, você pode conquistar mais do que eu conquistei lá atrás. Ou, em um pouco mais de 2, 3 anos, você pode conquistar o que eu tenho hoje. Isso vai depender de você, ok? Mas eu vou falar, a gente vai aprendendo, vai construindo e vai ganhando. Então, essa expectativa você precisa ter, né, do que você precisa fazer. Primeiro existe uma metodologia que a gente vai passar para você diante da sua decisão, né? Você vai conectar pessoas com a fábrica, é só isso que você precisa saber. Que você vai ser um consultor de bem-estar, onde você traz o cliente para comprar da fábrica, ele não vai comprar de você. É melhor ainda, porque você não precisa de estoque, você não precisa ficar comprando, né, kits e mais pacotes, né, para ter em casa e você vender. Não é esse o seu trabalho. O seu trabalho é conectar as pessoas ao óleo essencial diretamente da fábrica, tá? Então, você vai trazer pessoas, ok? É um trabalho de relacionamento, isso sem dúvida nenhuma. A gente está aqui se conectando com pessoas, eu me conecto com os meus consultores e eu me conecto com os meus clientes. Então, é um trabalho de relacionamento. A gente vai trabalhando e conquistando nossas habilidades, né? Às vezes a gente falta um pouquinho aqui, tem o outro para compensar ali. Isso também é muito bom, porque você não está sozinho nesse trabalho. E o que que você precisa? Está com sua conta ativa em 100 pontos.
Isso você também vai entender mais para frente o que é esses pontos. Mas é como se a moeda da doTERRA é uma moeda única que seria PV, né? Então, quem está nos Estados Unidos tem que consumir 100 PVs. Eu aqui no Brasil tenho que consumir 100 PVs. Quem está na Europa, 100 PVs, para ter essa conta ativa. Por isso que a gente chama de pontos, tá? Isso revertido em dinheiro, então tem um valor mensal que você precisa consumir os seus produtos. O que você vai fazer com eles? Aprender a usar. Usar para conhecer, para ter suas próprias experiências e poder compartilhar isso. Bom, investimento. Se você fosse hoje abrir uma loja, você ia ter que pensar no aluguel da loja, no maquinário, na estrutura que você precisa, no funcionário, no estoque que você vai precisar. Se você for abrir uma franquia, no mínimo você vai estar gastando aí uns 100 mil reais, 400 mil reais para abrir uma franquia. E esse retorno demora, né? Você tem que recuperar isso. Se eu te disser que com doTERRA você não tem investimento, não tem investimento, você não precisa abrir uma loja, você não precisa ter. Eu estou aqui na minha casa, num canto que eu reservei, onde tem um computador, internet, eu estou aqui conversando com vocês. Eu saio na rua para me conectar com as pessoas, me relacionar e trazer para a doTERRA, que está lá nos Estados Unidos, que leva até a casa dela o produto que eu conectei à fábrica, ok? Então, se eu falar que você precisa de investimento, não. Se você disser, ah, Silvia, mas eu preciso comprar 100 pontos, ok? É a tua produtividade no sentido de conhecer o óleo, de entender qual é o produto que você tem. E se você quiser fazer dinheiro com isso, também é possível. Pode vender para o seu vizinho, pode vender para quem está perto de você, tá? Então, eu vou dizer que hoje o consumo da minha casa é praticamente, eu não consigo mais ter o produto à venda, porque os produtos da doTERRA, eles giram na minha casa, eu consumo, e isso praticamente eu vou substituindo muita coisa que eu gasto. Então, a gente pensa, inclusive, qual é o gasto de material de limpeza, qual é o gasto de medicamento que você tem, qual é o gasto que hoje você compra com suplementação. Então, dentro disso, eu posso reverter com o doTERRA, ok? Então, no fim, os seus produtos de consumo, você já faz isso, mas sem perceber. Com a mudança de estilo de vida, inclusive, que você acaba aprendendo, você vai trocando o seu produto com os óleos essenciais e os produtos da doTERRA, tá? Pasta de dente, exatamente. Desodorante, a gente aprende a fazer muitas coisas, né, que a gente vai conseguindo tirar da nossa vida produtos que, inclusive, fazem muito mal, com os óleos essenciais e os produtos da doTERRA que têm pureza, que têm uma consciência de produtos naturais que vão eliminando aí, né, os disruptores endócrinos que tanto fazem mal para a gente, tá? Ok, colágeno, exatamente, o shot, a fibra, nós temos muito produto além do óleo essencial também. Bom, é isso dentro da parte do investimento, tá? Que eu queria reforçar. Então, quando a gente fala de doTERRA, a gente está falando de venda direta. Muitos entendem que a venda direta é eu vender para o meu cliente, mas eu entendo, dentro da concepção de doTERRA, que eu simplesmente conecto o meu cliente para a doTERRA vender diretamente para ele, ok? Então, como eu falei, o seu papel é conectar pessoas à fábrica. E a doTERRA te paga por isso, mensalmente, ok? E é importante você saber, e isso impacta muitas decisões, que ele é hereditário. Então, você não vai perder a sua empresa, você vai
você vai ter os seus herdeiros para receber a sua empresa. Pensa nisso, né? É vitalício e é hereditário. Então, tem aí uma garantia de que a sua família, ela também está sendo resguardada, tá? Então, decida. Vamos pensar aqui, quão comprometido você está com o seu objetivo? O que realmente você quer fazer, sonhar? Então, a gente precisa ter esse comprometimento com a gente mesmo, tá? Quanto você vai investir nesse negócio? Mínimo, né? É só começar comprando os 100 pontos aí para você já poder receber da Doterra quando você cadastrar alguém. E quanto tempo você vai precisar para estudar? Não sei. Quando eu comecei com a Doterra, eu não sabia nada de óleo essencial, eu não sabia nada do plano de negócio, eu não sabia nada sobre venda direta, e eu fui aprendendo. Então, hoje, eu consigo atender o meu cliente, o meu consultor, eu consigo estar aqui dando uma aula de negócio, eu consigo dar uma aula de produto, e isso a gente vai levando o nosso tempo enquanto a gente trabalha, a gente vai conhecendo mais sobre o produto, a gente vai conhecendo mais sobre o negócio, aperfeiçoando as nossas habilidades e conquistando aí o nosso espaço com Doterra, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço aqui imensamente a presença de vocês. Eu espero que você hoje tome uma decisão do que você quer para você, entenda qual é o teu objetivo e eu deixo esse convite para você ter início conosco dentro do que o seu consultor que convidou você vai apresentar, né, diante. Se você já é um cliente membro, é simples a decisão de você se tornar um consultor. E se você ainda não é, também é simples você começar a trabalhar conosco, que a gente vai estar aqui para te ajudar, tá? Estou aqui aberta a dúvidas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entender o que está acontecendo, né? Explorar um pouquinho mais, a gente dá esse tempinho para isso. Eu vou encerrar a gravação só para não ficar tão estendido, ok?